A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Solei, seja muito bem-vindo a mais uma aula do IBAD, Pentateuco, unidade 4. Nós temos um núcleo do IBAD aqui em Colmeia, no campo da Nação Madureira de Colmeia, e nós somos responsáveis aí pelas aulas e estamos fazendo os vídeos para subsídio, para ajudar, para contribuir, para ter uma ferramenta a mais para os alunos estar aí pesquisando e estar assistindo, interagindo. Isso é importante para o aprendizado. Então, hoje nós veremos a unidade 4 do livro Pentateuco. Antes de entrar na lição, eu te peço que se inscreva em nosso canal. Se inscreva para você nos acompanhar, receber as notificações quando nós postarmos vídeos. Ative também o sininho, porque é através da ativação do sininho que você vai receber as notificações quando nós fizermos novas postagens aqui, tanto das aulas do IBAD quanto as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Ok? Vamos para a lição então? Vamos lá! A unidade 4 do Pentateuco é dividida em 5 capítulos. E temos aqui como título um culto especial. Então tudo está em torno do culto, né? Da adoração a Deus, do sacrifício a Deus. E temos no capítulo 1 grãos, bolos e animais no culto. No capítulo 2, significado espiritual das ofertas. No capítulo 3, tempos de celebração, as festas de Israel. Capítulo 4 vai falar sobre o deserto, né, as lições do deserto. E o capítulo 5 sobre a geração diferente, que já está falando já do futuro, né, do povo que entrou na terra prometida. Capítulo 1, grãos, bolos e animais no culto. Aqui nós vamos falar praticamente dos sacrifícios, das ofertas, dos holocaustos, e outros sacrifícios mais, né? Por isso que nós estamos aqui falando de grãos, bolos e animais. As ofertas eram feitas dessa forma, os sacrifícios eram feitos dessa forma. Tópico 1.1, a importância dos sacrifícios no Antigo Testamento. Para quê? Qual era a finalidade dos sacrifícios? Os sacrifícios eram feitos para perdão dos pecados, eram feitos para consagração ao Senhor, eram feitos para dedicação ao serviço sagrado, por gratidão, por comunhão, pela administração dos bens materiais. E quais eram os tipos de sacrifício? Primeiramente, nós temos aqui o holocausto. O que é o holocausto? O holocausto ele está no capítulo 1 de Levítico, e o holocausto é uma oferta, um sacrifício de animais queimados. Eles queimavam os animais na presença do Senhor. Mas geralmente era para perdão dos pecados. Que o ofertante ele colocava a mão, impunha a mão sobre a cabeça do animal e simbolizando assim a transferência do pecado da pessoa para o animal. E ali sacrificava o animal. O interessante aqui é que para cada tipo de pessoa, para cada, como se diz, dependendo da renda da pessoa, era um tipo de sacrifício, era um tipo de oferta. Né? As pessoas, os mais ricos, eles ofertavam gado, era cordeiro, enquanto que os mais pobres ofertavam pombos, né? Então eram vários tipos, dependia da classe social da pessoa, era a oferta, era o sacrifício. Porém, Deus exigia que a qualidade, né, não importava a quantidade era conforme a renda de cada um. Porém, a qualidade era o melhor que a pessoa poderia ofertar, né? Tinha que ser sem mancha, tinha que ser sem defeito e assim por diante. Oferta de manjares. O que é a oferta de manjares? A oferta de manjares era um sacrifício como o próprio nome já diz, era de cereais, de trigo, né, flor de farinha
e significava a humanidade de Jesus, né? A flor de farinha, que é fina, perfeita, equilibrada, né? De toda maneira, sem qualquer excesso de deficiência, né? Sem qualquer excesso ou deficiência, perdão. A flor de farinha, então, simboliza aí a vida humana de Jesus Cristo. E nós temos também que Jesus foi desprezado, foi o mais rejeitado dos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. A oferta de manjares fala da humanidade pura e perfeita de nosso bendito Senhor. É um tema que requer a atenção de todo o verdadeiro Filho de Deus. Existe, contudo, uma consideração que devemos aqui apreciar de uma forma fundamental, que é a doutrina da humanidade de Cristo. Sabe por quê? Porque Satanás tem procurado diligentemente, desde o princípio, induzir as pessoas em erro a este respeito. Quase todos os erros principais que têm se introduzido na igreja revelam o propósito satânico de minar a verdade quanto à pessoa de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como a de o unigênito Filho de Deus. Está em João capítulo 1, versículo 1 ao 14, né? Então todas as ofertas de manjares eram oferecidas e queimadas sobre o altar, significando que Cristo em sua humanidade, oferecida a Deus como alimento, passou por meio do fogo testador. Tudo é passado pelo fogo, né? O fogo em Levítico número 2, capítulo 2, significa o Deus consumidor, não para julgamento, mas para aceitação. O consumir da oferta de manjares pelo fogo significa que Deus aceitou Cristo como seu alimento de cheiro suave. O preparo da oferta de cereais em um forno e uma assadeira ou uma frigideira significa diferentes tipos de sofrimentos experimentados por Jesus aqui na terra durante o seu período que ele passou na forma humana. Oferta pacífica. O que é oferta pacífica? A oferta pacífica ela é uma oferta voluntária. E isso fica evidente no livro de Levítico, capítulo 7, versículo 12, né? A oferenda passa a ser caracterizada como tal. Deveria ser acompanhada de ações de graças. Então, a oferta pacífica, ela é acompanhada de ações de graça, de agradecimento. Nenhuma petição era admitida. Então, aqui, esse sacrifício era para agradecimento, né? Nós temos aqui 3 tipos de ofertas pacíficas, que é a ação de graças, o pagamento de um voto e a oferta movida. As ofertas pacíficas compreendiam 3 modalidades ou fases: ação de graças, voto e oferenda movida diante do altar. A ação de graças, a fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido. O crente hebreu oferecia bolos amassados com azeite e bolos feitos da flor de farinha, tinha de ser fritos. A carne que acompanhava o sacrifício pacífico devia ser consumida no mesmo dia. Os produtos trazidos a Deus tinham acompanhados de sacrifícios e louvores. Tanto ontem quanto hoje somos exortados a louvar, enaltecer e continuamente ao Senhor, né? Oferecermos cultos de ações de graça por tudo que Deus fez, pelo que Deus é e pela presença de Deus em nossas vidas. O voto. Nos momentos de angústia, os filhos de Israel, eles faziam votos, assim como nós também fazemos voto hoje em dia, né? E faziam votos, e nesse caso específico, o sacrifício poderia ser comido tanto no mesmo dia, quanto no dia seguinte. No terceiro dia, porém, nada podia ser ingerido. O voto, por ser uma ação voluntária, requeria uma atitude igualmente voluntária e amorosa. O ofertante, pois, deveria participar das ofertas com alegria, regozijo e ação de graças. Oferta movida. Agora, na última etapa do sacrifício, o adorador entregava a oferta pacífica ao sacerdote, que, seguindo o manual levítico, aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar. Em seguida, queimava a gordura do animal. O peito era entregue a Arão e a seus filhos.
No último ato do sacrifício, o sacerdote movia a parte mais excelente da oferenda perante o altar, que era o peito e a coxa. Oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado ou oferta de purificação era a maneira pela qual uma pessoa que pecou sem intenção, é importante isso aqui, pecar sem intenção, podia alcançar perdão. Levítico 4:2. O animal para sacrifício, em alguns poucos detalhes da cerimônia, variavam de acordo com quem havia pecado, né? Ou seja, com a classe social também. Mas o simbolismo permanecia o mesmo para todos. Os pecadores deviam escolher a oferta apropriada e trazê-la ao santuário, onde colocavam as mãos sobre o animal a ser sacrificado, transferindo simbolicamente seus pecados para a vítima. Então o animal era morto em lugar do pecador, dependendo de vários fatores. O sacerdote devia borrifar o sangue do animal em diferentes partes do santuário e do altar. E por último aqui nós temos as ofertas pela culpa. A oferta pela culpa era bem parecida com a oferta pelo pecado, mas a diferença principal era que a oferta pela culpa era uma oferta em dinheiro para os pecados de ignorância relacionados à fraude, né? Quando a pessoa acabava enganando a outra sem perceber, sem intenção. Por exemplo, se alguém enganasse sem querer o outro por dinheiro ou propriedade, ou, por exemplo, na compra de alguma coisa, acabasse aí enganando a outra pessoa sem intenção. O sacrifício dele deveria ser igual à quantia levada mais 1/5, para o sacerdote e para o ofendido. Então ele reembolsou a quantia levada mais 40%. Ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o 5º. Aquele de quem o dará no dia da sua expiação. A sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, né? Poder aquisitivo. Para a expiação da culpa trará o sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Holocausto, como nós já vimos aqui, está no capítulo 1 de Levítico, é uma oferta de animais queimada sobre o altar. A oferta de manjares está em Levíticos capítulo 2, é uma oferta aqui que é de porção de farinha, pães, bolos e espigas. E atenção, isso aqui é bisu de prova. Marque aí, fique atento. Oferta pacífica, nós já falamos sobre isso, está em Levítico capítulo 3, né? Que ela é a oferta de ação de graças, oferta pelo voto e a oferta movida no altar. A oferta pelo pecado, tanto de animais, né? Que deve ser queimado, deve ser feito aquele procedimento de colocar a mão sobre a cabeça do animal, transferindo aí os pecados para o animal, para que seja perdoado. Oferta pela culpa está em Levítico capítulo 5. Significado espiritual das ofertas. Tudo tem um significado, né? Tudo é simbólico, tudo tem uma simbologia, significa alguma coisa, tem um motivo pelo qual é feito. E todas as coisas, né, do Antigo Testamento apontam para Jesus, para o nosso Senhor, o nosso Salvador da nossa vida, da nossa alma. Nós temos aqui o que simboliza o holocausto, a entrega de Cristo. Né? Cristo foi entregue como uma ovelha ao matadouro, como um cordeiro foi entregue ao matadouro, para que tomasse sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, e tomou sobre si tudo o que não prestava da humanidade. O sacrifício de manjares simboliza que Jesus é o Deus da providência, Ele é o provedor, Ele é que nos sustenta, Ele é o que nos dá, né? Que abastece a nossa casa, que nos dá a providência necessária. O sacrifício pacífico, oferta pacífica.
simboliza que Cristo promove a paz entre Deus e os homens. Então, ele é o mediador, ele é o nosso advogado, é ele que faz essa intercessão, né? Ele aí que está, através dele que nós conseguimos chegar a Deus. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele promove essa paz entre a humanidade e Deus. Sacrifício pelo pecado, né? Simboliza que Jesus é a solução para o problema espiritual do ser humano. Só Ele pode nos libertar, pode nos salvar e pode remir os nossos pecados. É através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Basta nós confessarmos Ele como Salvador de nossa vida, né? E crermos pela fé, né? Nós somos alcançados pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E o sacrifício da culpa simboliza que Jesus remove toda a culpa do crente. Nós, na verdade, nós não somos culpados. Nós não temos culpa. E sim, temos a responsabilidade. Porque Cristo agora, ele tirou toda a culpa das nossas costas, né? Nós devemos entregar a Ele tudo, os nossos problemas, e Ele remove toda a culpa do crente. Agora o crente tem uma responsabilidade, que é andar no caminho do Senhor, fazer a vontade de Deus. A relação entre os sacrifícios da antiga aliança e da nova aliança. Então nós temos aqui que a oferta de sacrifícios ela é enfatizada em 2 livros, né? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Lá no livro de Levítico, que é que nós estamos estudando aqui no Pentateuco, no Antigo Testamento, e no livro de Hebreus, no Novo Testamento. O livro de Levítico, ele nos dá orientações relacionadas à ministração das ofertas feitas pelo sacerdote. Então é apenas uma orientação, né, do simbolismo, como que deve ser feito, o que deve ser feito. Para cada problema tem uma oferta diferente, para cada finalidade tem um tipo de oferta diferente. É isso que está, essa orientação do livro de Levítico, orientando aí o sacerdote como que ele deve agir. Já no livro de Hebreus, a argumentação e orientações agora já é para os judeus convertidos, já é para as pessoas que aceitaram Jesus, para os judeus que saíram do judaísmo e se converteram ao cristianismo. E que eles precisavam compreender agora a relação do Antigo Testamento, do velho sistema, a relação da lei com a graça, com um novo sistema agora inaugurado por Jesus. Isso que agora o livro de Hebreus vai repassar para todos nós. Hoje nós estamos vivendo no período da graça, né? Então o nosso sacrifício é um sacrifício vivo, né? Um sacrifício de adoração diante do altar. A carta de Hebreus apresenta o quê? Apresenta a superioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos e a Moisés, né? Moisés, ele era um ministro lá, foi o que recebeu a lei de Deus e foi repassado aos ministros da antiga aliança. E esse pacto ele foi feito por Moisés. Tendo em vista ser Cristo a própria essência do novo pacto, o sacrifício de Jesus agora, ele é único. Nós não precisamos sacrificar animais. Nós não precisamos fazer oferta de manjares, oferta pela culpa, pelo pecado, né? Agora Jesus é o único e perfeito Salvador, né? Ele que remove toda a culpa, todo pecado, todo problema. Então agora tudo aponta para Jesus. Nós vivemos no período agora em que tudo o sacrifício maior já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Capítulo 3. Tempos de celebração, as festas de Israel. Aqui nós vamos ver o simbolismo de cada festa, né? Nós temos aqui na imagem passando sangue nos umbrais da porta, marcando com o sangue. Como nós podemos ver nessa imagem, é em formato de cruz, né? Então isso aí apontava justamente para Jesus sendo crucificado, sendo morto,
sendo sacrificado na cruz do Calvário, para a nossa salvação, para a remissão de pecados de muitos, assim como ele diz. 3.1. As festas. Levítico capítulo 23. Então, todas as festas, a ideia não partiu do homem. A ideia partiu de Deus. Foi Ele que estabeleceu. A orientação, né, veio do Senhor. E foi passada essa orientação para toda a nação. A orientação ao coletivo nacional. Todos ficaram sabendo. A lei partiu de Deus, Ele que estabeleceu as datas das festas, como que as festas seriam celebradas, né? Ele deu toda a orientação. E Moisés se encarregou de repassar essa orientação para toda a nação de Israel, para todas as tribos. Então eram feitas santas convocações. Na época das festas, toda a nação era convocada. E essas convocações eram consideradas santas, porque as festas eram santificadas ao Senhor. Então eram festas ofertadas ao Senhor. Deus estabeleceu essas festas. Algumas festas de Israel. Que nós temos a festa da Páscoa, ou Pães Asmos, que está em Levítico capítulo 23, versículo 6 a 8. Temos a festa das primícias, a festa de Pentecostes, ou festa das semanas, a expiação nacional, a festa de tabernáculos ou cabanas. Aqui nós temos também a festa das trombetas. Ela não está aqui, né? Mas a festa das trombetas é a festa é celebrado o ano novo hebraico, o ano novo judaico, né? Logo depois da festa das trombetas, ele passa por 9 dias, né, de expiação. Existem 10 dias entre a festa das trombetas e o dia da expiação nacional, né, que é o dia Yom Kippur, que falam que é separado para Deus aí, em jejum total, né, que é esse dia da expiação nacional. Logo depois, 3 ou 4 dias após, vem agora a festa dos tabernáculos, né, que é a festa das cabanas. Então são 8 dias de festa, em que o povo faz cabanas, né, nos quintais, para habitar dentro dessas cabanas. E é adoração, né? No livro de Neemias nós vemos lá, depois da construção dos muros, o povo passando por isso. Eles passam quase um mês ali, adorando a Deus em oração, leitura da palavra, consagração ao Senhor. Temos também a festa dos Pentecostes, que é a festa das semanas, e a festa das primícias. A festa da Páscoa, ela foi instituída, foi lá, justamente a primeira Páscoa, foi na saída do povo de Israel do Egito. Né? Como nós vimos ali na imagem anterior, passando sangue nos umbrais da porta, simbolizando aí a questão da Páscoa, né? Do Cordeiro que se entregou por nós, para a salvação, para a libertação, para a remissão dos nossos pecados. 3.2, nós temos aqui os dias da guarda, né? Dias que devem ser guardados. São o dia de sábado, foi instituído desde o princípio, né? Deus criou o mundo e em 6 dias, e o 7º dia ele santificou e tal, era para guardar o sábado. Essa questão do sábado está na lei, né? Depois que Jesus vem, que Jesus é crucificado, enterrado, morre, né? Passa 3 dias enterrado e ressuscita agora no dia de domingo, no primeiro dia da semana. Aí os discípulos, eles começam a se reunir, a fazerem as reuniões no primeiro dia da semana, no dia de domingo. E daí em diante, né, tem-se essa tradição, essa mudança aí do sábado para o domingo. Porém, os israelitas ainda guardam o sábado, né? Ainda guardam o sábado, mas nós, o nosso dia de adoração, de separação para Deus é o dia de domingo. Aqui nós temos também os dias de guarda, que é de lua nova, está em Números capítulo 10. O ano novo ou das trombetas, que
comentei aqui, acabei comentando, né, a festa das trombetas. Aí é uma festa que é tocada a trombeta, né, anunciando o ano novo aí que está iniciando, né? O ano sabático, em Levíticos capítulo 25, versículo 1 a 7, e o ano do jubileu que está em Levítico 25, 8 a 22. Princípios práticos, né? Princípios práticos, o que era praticado nessas festas, o que era praticado nesses dias de guarda. Então era praticada principalmente três coisas, três princípios. A mordomia cristã, ou seja, o serviço, né? O ser servo, o servir, fazer a obra de Deus. Cristo, ele diz quando ele lava os pés dos discípulos: eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. Esse é o principal princípio da cristão, a mordomia cristã. Depois vem a adoração, né? A mordomia significa que nós somos servos de Deus. Agora vem também a adoração. Nós fomos feitos para louvor da sua glória. Nós fomos criados para adorar ao Senhor, né? E comunhão, princípio da comunhão, ou seja, da união entre o povo de Deus. União entre a igreja. A união, a unidade é o segredo do nosso sucesso. Precisamos estarmos unidos em comunhão, né? Cristo ele diz, fala sobre a igreja, sobre o ministério de oração da igreja. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 18, 19, ali 17, tem sobre isso, né? Que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, em nome de Jesus, ali ele se faz presente. E tudo que for pedido no nome dele, concordar, né? Esses 2 ou 3 têm que concordar. Então tudo que for pedido em concordância ali, será feito, será atendido por Deus. Em todas essas celebrações, o tempo era integralmente dedicado aos interesses de Deus. Essas festas não eram para o homem, era para Deus, era para agradar a Deus. Foi Deus mesmo que instituiu essas festas. Então era para a honra e glória do Todo-Poderoso. Capítulo 4. O deserto, uma fonte de lições. Eita glória, aleluia. Então, o lugar onde nós aprendemos é o deserto. O deserto é um lugar de aprendizagem, é escola. A escola do crente é o deserto, é a prova. É ali que nós passamos pela prova e nós devemos passar pela prova dando glória a Deus. Aqui na imagem nós temos as 12 tribos de Israel, né? Aqui o povo da nação de Israel. 4.1. As experiências positivas de Israel no deserto. Então o deserto ele tem os pontos positivos e os pontos negativos. O que a nação de Israel aprendeu, o que foi bom e o que foi ruim, né? O que ele sofreu no deserto. Aqui nós temos no meio a tenda da congregação, onde tem a tocha de fogo, né, durante a noite, e a nuvem cobre a tenda aqui durante o dia, durante o sol forte, porque eles estão no deserto. A organização do povo no acampamento. No centro, ou seja, no meio do acampamento, aqui está o tabernáculo. Está a tenda da congregação, a casa de Deus, né? Coloca na área central. Isso significa o quê? É que Deus tem que estar no centro do nosso lar, no centro da igreja, no centro do nosso trabalho, no centro da nossa faculdade, no centro da nossa vida. Deus ele tem que estar exatamente no meio. As 12 tribos se posicionaram em 4 grandes blocos. Cada bloco era composto por 3 tribos. Então ficava um bloco do lado da esquerda da congregação, um bloco do lado da direita da congregação, um bloco ficava à frente da congregação e o outro bloco na retaguarda.
E sempre dessas 3 tribos, tinha uma dessas tribos que era a líder. Uma líder na frente, uma líder na retaguarda, uma líder na lateral esquerda e uma líder na lateral direita. Então tinha 4 líderes aí. Toda essa organização era fruto da obediência à ordem de Yahvé ao seu povo, que tem como princípios a ordem, a organização e a autoridade. Aqui uma curiosidade. O que ficava na frente, né, as 3 tribos que ficavam na frente da congregação, a tribo líder é a tribo de Judá. Era a que estava na frente de tudo. E Judá significa louvor. O louvor ele tem que vir na frente, tem que fazer a frente. Sempre que eles iam para a guerra, para a batalha, a tribo de Judá era a que fazia a frente. A tribo de Judá era a que ia na frente. Por isso também vem aí o Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá. Ele é que está na frente. Amém? Glória a Deus. Olha só, aqui está a composição, né? A tenda da congregação e a nuvem aí em cima para proteger do sol quente do deserto. Uma nuvem que guiava o povo, está em Números capítulo 9, versículo 15 a 23. Então durante o dia tinha uma nuvem acima da nação, acima das tribos, acima da tenda da congregação, né? E essa nuvem protegia o povo do sol. E não era apenas para isso, era para guiar também o povo, né? Quando a nuvem parava, ali a nação de Israel armava acampamento. Armava a tenda da congregação e armava o acampamento nas disposições das tribos, das 12 tribos. 3 na frente, 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito e 3 na retaguarda. Sempre para proteger, né, em volta da arca do concerto, que estava na tenda da congregação. Quando era tempo de marchar, a nuvem se movia. A nuvem se movia, e na direção que a nuvem se movia, era a direção em que o povo deveria seguir. A tenda da congregação era feita de uma forma simples, totalmente desmontável. Então, desmontava rapidamente a tenda, levantava acampamento e seguia a nuvem. A nuvem simbolizava a presença de Deus. A nuvem durante o dia e a tocha de fogo durante a noite. Tópico 4.1.3. O abençoado staff de Moisés. Quem é esse staff de Moisés? Quem era esse staff de Moisés? Está em Números capítulo 11, versículo 17. Vamos ler então Números capítulo 11, versículo 17. Assim está escrito: Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Esse staff de Moisés era o Espírito Santo. Era o Espírito de Deus que estava sobre ele. Agora, Deus ele vai dividir essa carga de Moisés, né? Manda reunir as pessoas, os anciãos ali, que Deus vai tirar o espírito, um pouco do espírito que está sobre Moisés e dividir entre esses anciãos, para que possam aí dividir a carga, conduzir o povo, porque a carga estava muito pesada para Moisés. Agora nós vemos aqui a sondagem sobre a terra prometida. Deus manda Moisés enviar 12 espias, um de cada tribo, maioral de cada tribo, 12, né? Entrar na terra prometida, entrar em Canaã, para espiar a terra, para observar se realmente aquela terra mana leite e mel, se a terra é boa, se a terra dá frutos, como que é o povo daquele lugar, né? Para que Moisés tenha ideia de como ele fará as estratégias para adentrar aquela terra, para tomar posse da terra. Porque Deus tinha entregado a eles a terra, né? Mas eles precisariam conquistar. Agora, expulsar os povos que ali estavam.
A terra não era desabitada, a terra era habitada, né? E a terra tinha gigantes. Então Moisés envia 12 espias, os 12 maiorais de cada tribo, príncipes de cada tribo. E como nós conhecemos a história, eles vão e passam 40 dias espiando a terra de Canaã. Quando volta, 10 deles, né, têm uma opinião formada e 2 têm uma opinião diferente. E aqui nessa gravura nós podemos ver 2 pessoas para carregar um cacho de uva, alguns pêssegos e algumas coisinhas. Então as coisas lá eram grandes, né? As frutas lá eram abençoadas, né? O produto da terra lá era muito bom. E a terra também manava leite e mel. Segundo a história, diz que o gado lá era gado leiteiro, que tinha abundância de leite. E conforme o gado ia andando, o leite ia derramando do ubre das vacas, ia derramando pelo chão. Por isso deu-se esse nome, né? A terra mana leite e mel. Então 10 dos espias vieram com opinião, viram os gigantes lá e subestimaram o poder de Deus. Está em Números capítulo 13. E voltaram dizendo que eles não teriam capacidade de adentrar aquela terra, né? Porque lá haviam gigantes. Eles começaram a se enxergar como se fossem gafanhotos. Eles chegaram a dizer assim: nós somos como se fôssemos gafanhotos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. Porém, 2 deles, né, Caleb e Josué, eles voltaram cada vez mais com coragem, né, confiantes. Foi Deus que nos deu essa terra, nós vamos prevalecer. O povo não vai suportar, porque Deus vai em nossa frente. Eles estavam olhando, era para as bênçãos que tinha naquela terra, para as uvas. Para onde você está olhando? Para os gigantes ou para as uvas? As uvas significa as bênçãos de Deus. Então Josué e Caleb olharam para as uvas. Sabiam que lá haviam gigantes, porém o foco deles estava nas uvas. Nós precisamos focar na solução e não no problema, focar na bênção e não na dificuldade que nós teremos para alcançar a bênção. Focar na vida eterna e não na dificuldade que nós teremos aqui até chegar ao dia do encontro com o Senhor. Glória a Deus. Amém? O milagre do florescimento da vara de Arão. Aqui já está em Números capítulo 17. Então a vara de Arão agora floresceu. Graças a Deus, é uma bênção de Deus, né? O povo no deserto, o povo estava murmurando. Agora Deus dá um sinal e o cajado de Arão floresce. O povo murmura, né? Demais. E Deus se ira contra o povo, contra a nação. E a Bíblia diz que num só dia foram 23 mil que morreram, que caíram. Deus se zanga com a nação de Israel e diz que todos morrerão no deserto, ficarão 40 anos no deserto, que 1 ano para cada dia que eles espiaram a terra. E agora o povo, os adultos, né, acima de 20 anos, que daquela época, eles pereceram todos no deserto. E as serpentes, as víboras de fogo começaram a pegar. As serpentes do deserto começaram agora a atacar a nação de Israel. E muitos deles tombaram. Né? Foi aí uma maldição pela desobediência, pela murmuração do povo. Porém, agora Moisés roga ao Senhor, né? Pede para Deus, para que não faça aquilo, para que os povos não fiquem falando de Deus, não se voltem contra Deus. E pede misericórdia. Então Deus manda ele levantar uma serpente, fazer uma serpente de bronze, colocar numa cruz, né? E colocar no deserto, para que as pessoas que forem ofendidas pelas víboras, pelas serpentes, venham até na frente dessa estátua, né? Isso é simbólico, é um símbolo que aponta para Jesus. Aponta para Jesus na cruz do Calvário. E que a pessoa que foi picada pela serpente, que venha até a frente e olhe nos olhos da serpente. Para que Deus, né,
corte o veneno e dê o livramento, para que se salve, para que seja liberto aí do envenenamento das serpentes. Então essa serpente aqui no deserto, ela simboliza Jesus na cruz do Calvário, lá no Novo Testamento. Salvo engano, no livro de João está escrito, como a serpente foi levantada no deserto, eu hei de ser levantado aqui também. E quando eu for levantado da terra, atrairei a todos para mim. A serpente levantada no deserto simboliza Cristo crucificado. Está em João 3, 14 e 16. E é um bizu de prova, meu irmão. Fique atento. Anote aí. É um bizuzinho da prova. Amém? Vamos para frente. 4.2. As experiências negativas de Israel no deserto. Então tem as experiências positivas e as experiências negativas. A experiência positiva, nós temos ali o florescimento da vara de Arão, nós temos ali a serpente levantada no deserto para livramento do povo, né? Livramento aí do povo que foi ofendido. Nós temos aí os espias que trouxeram as uvas, né? Sabia que era a bênção que tinha dentro da terra prometida. Agora nós temos a experiência negativa, que foi a murmuração do povo, está em Números 11. E por causa dessa murmuração, o povo sofreu muito, né? Todos que tinham de 20 anos acima, que saíram do Egito, que tinham de 20 anos acima, tombaram no deserto. Então os que entraram na terra prometida foram aqueles que cresceram no deserto. 40 anos no deserto, olha só, muitos deles nasceram no deserto, a maioria deles nasceram no deserto. O questionamento feito a Moisés por Miriam e Arão. Então chega um ponto em que Miriam e Arão se voltam contra Moisés. Será que eles estavam certos? Será que eles estavam errados? Quem estava certo, quem estava errado? O porquê que Deus agiu daquela forma? Aqui é importante a gente compreender a autoridade que Deus entrega às pessoas, aos seus servos. Deus entregou a autoridade a Moisés. Moisés era o líder. Deus ele tinha dito que não era para o povo, para a nação de Israel se misturar com outros povos. Não era. E nós sabemos que Moisés ele se casou com a mulher cuxita, com a mulher egípcia da região de Cuxi. E foi justamente por isso que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Porque ele estava realmente, Moisés ele estava errado. Ele se casou com uma mulher que não era para casar. Mas não era por essa causa que deveriam Miriam e Arão se rebelar contra Moisés. Interessante aqui que Miriam é a mais velha. Arão é mais velho que Moisés. Moisés é o mais novo dessa família. E nós sabemos que pela lei, o primogênito era que tinha bênção, que tinha autoridade. Mas aqui Deus inverteu as coisas. Foi Moisés, foi escolhido por Deus. E Deus deu autoridade a Moisés. E coisa que Deus não aceita é a sua autoridade ser contestada. Nós se levantarmos contra autoridades constituídas por Deus é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Nós vemos aí o exemplo de Davi e de Saul. Davi teve oportunidade 3 vezes de acabar com Saul, de matar Saul. Nós sabemos que Saul procurou Davi como se busca uma pulga no deserto para matar. Mas Davi, quando teve a oportunidade, ele se lembrou, falou, ai de mim tocar no ungido de Deus. Que embora Saul tinha sido rejeitado por Deus, mas foi Deus que escolheu ele. Deus que mandou ungir Saul. Aqui nós vimos isso. Então, Deus se ira contra Miriam e Arão e manda chamar eles na tenda. Moisés era o homem mais manso que havia na terra. Está escrito na palavra. Está escrito na palavra. Moisés ele não se irou de forma nenhuma. Ele era o homem mais manso que havia na terra. Agora, Deus manda chamar Miriam e Arão na tenda da congregação. E dá um recado para Miriam e para Arão. E o que Deus fala? Fala, olha, vocês me conhecem só de ouvir falar. Agora Moisés fala comigo frente a frente. Quem são vocês
para se levantar contra meu servo Moisés. Miriam ficou leprosa. Moisés teve que orar para Miriam voltar. Mesmo assim, ainda teve que cumprir lá os 7 dias, né? Para que Deus curasse ela da lepra. Então, é complicado nós nos levantarmos contra a autoridade constituída por Deus. Essa foi uma experiência negativa que teve no deserto. O desânimo pela reportagem negativa dos maus espias. Então, o povo todo murmurou, né? O povo todo ficou desanimado porque os espias foram lá e voltaram com a ideia fraca, né? Com a ideia de derrota, com a ideia de derrotado. Uma experiência negativa também. E por essa causa o povo ficou mais 40 anos. A viagem que seria para ser aí 40 dias durou 40 anos. Outra experiência negativa, rebelião de Coré, Datã e Abirão. Então, novamente aqui nós vimos, né, 3 pessoas, e aqui a Bíblia diz que eles eram os maiorais das congregações, né? Eles eram lá da tenda da congregação, eles eram sacerdotes, eles eram maiorais lá também. E disse-se, por que Deus só fala com Moisés? Deus fala com a gente também. Se levantaram contra. E foi aí que Moisés reuniu eles. Falou, vamos ver agora com quem aqui realmente é escolhido por Deus. Com quem Deus trata aqui. E nós sabemos o fim de quem se levanta contra o ungido de Deus, né? Acaba no buraco, a terra engole. Foram engolidos pela terra. Agora aqui nós temos, em Números capítulo 20, o ferimento da rocha. Aqui Moisés vacilou. Embora ele fosse o homem mais manso da terra, o homem mais calmo, tranquilo da terra, o povo estava oprimindo demais a ele. O povo estava perturbando demais ele. Você trouxe nós para morrer de sede aqui no deserto. Por que não deixou nós no Egito? O que você está fazendo com a gente? E aí Moisés vai e fala com Deus. Deus diz a Moisés, para Moisés falar com a rocha, que a rocha daria água. Porém, como Moisés estava zangado, chegou e meteu o cajado. Bateu, feriu, né? Tocou na rocha. E por esse motivo Moisés não entra na terra prometida. Dia da provocação, está em Números capítulo 21, versículo 5. Também outra coisa triste, né, que aconteceu. O povo começou a provocar Deus. Começou a provocar Deus. Foi conhecido como o dia da provocação. A prostituição entre israelitas e moabitas. Então, os israelitas começaram a se envolver com as mulheres moabitas. E por essa causa aqui, Deus, ele proíbe os amonitas e os moabitas de adentrarem na congregação. Entrarem nas dependências da congregação, se misturarem. O rei Balaque, o rei dos moabitas, ele fica com medo do povo de Israel. E aí eles contratam Balaão, que era um profeta, para profetizar contra a nação de Israel. Para amaldiçoar a nação de Israel. Mas Deus converte a maldição em bênção. Só que aí Balaão, ele diz para Balaque, olha, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa. Mas eu sei aqui o que você pode fazer. Ajeita as mulheres moabitas aqui para poder se envolver com os homens. E acaba os homens da nação de Israel se prostituindo aí com as moabitas. Os princípios pedagógicos extraídos da experiência no deserto, né? Administrar a liberdade. O povo de Israel, eles estavam 430 anos vivendo como escravos no Egito. Eles não conheciam a liberdade, né? Quando eles se sentiram livres no deserto, eles não souberam administrar. Qualquer probleminha se lembra, não, nós podíamos voltar para lá, por que nos tirou de lá? Lá nós tinha comida em abundância, lá nós tinha isso, nós tinha aquilo, não sabia administrar a liberdade que tinha. Né? Muitos de nós, às vezes acontece isso, que nós vemos, saímos aí da escravidão do pecado e vamos para a igreja e ficamos sem saber administrar a nossa liberdade em Cristo, né? O deserto ensina as pessoas a administrar essa liberdade. É do princípio pedagógico aí da experiência no deserto.
e aprender uma nova concepção de autoridade. Como? Aprender uma nova concepção de autoridade. Nós acabamos de falar sobre autoridade. Deus não permite que alguém se volte contra a autoridade que é constituída por ele. E muito menos quem está se rebelando contra uma autoridade que foi constituída por Deus, está se rebelando diretamente contra Deus. Aqui nós temos também outra coisa, suprimentos e provisões vêm do Senhor. O povo começou a murmurar porque estava com fome. Estava com fome, estava com sede, e isso e aquilo, e não murmuraram, e começaram a murmurar para Moisés. Né? A provisão vem de Deus, o suprimento vem de Deus. É de Deus. Deus deu maná para o povo durante um bom tempo. Aí o povo começou a murmurar. Ah, nós só comemos só isso. Lá no Egito nós comia carne, nós comia outras coisas, agora nós ficamos comendo só maná. Aí Deus manda uma chuva de codorniz para se fartar. Vai sair carne pelo nariz, pelos olhos. Será que não é Deus que provém, que provê, que supre todas as necessidades? É Deus. Não devemos reclamar, ficar reclamando, murmurando, ah, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque falta aquilo outro, né? Outro princípio pedagógico aqui da experiência no deserto é desenvolver uma religiosidade em Deus, né? Em torno de Deus. A congregação ela ficava no centro. Deus deve ser o centro de todas as coisas. Tudo, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, são dele e são para Ele. Então tudo está em torno de Deus. E aprenderam também a cultivar um relacionamento saudável. Refletir sobre o modo de vida antes e depois de ter conhecido Deus. Enquanto o povo estava no Egito, eles não tinham conhecimento de Deus. Conheciam Deus só de ouvir falar, né? O que os pais falavam, o que os antepassados falavam, que ia passando de pai para filho. Mas eles não conheciam o poder de Deus. Então ali naquele momento da saída do Egito, eles viram lá as 10 pragas, viram o agir de Deus, viram Deus abrir o mar vermelho, viram Deus... Não, as bênçãos de Deus, conheceram a Deus de perto. Lembrar que Deus deseja forjar no crente um modelo de espiritualidade para ser um referencial para as outras pessoas. Ter em mente que projetos sólidos e duradouros levam um tempo para ser realizados. As coisas não são da noite para o dia ou do dia para a noite. Não. Projeto sólido e duradouro leva um tempo. Né? Tem que ter o crescimento, tem que ter o amadurecimento, tem que ter a solidificação. Deus ele quer forjar um crente, um modelo espiritual para ser referencial para as outras pessoas. Nós precisamos ser exemplo para as outras pessoas. É isso que Deus quer. Por isso que Deus permite nós passarmos pelo deserto. Amém? Capítulo 5. Uma geração diferente. 5.1. O motivo da reflexão de Israel sobre o seu passado. Deuteronômio 4, 32 e 33. A reflexão deveria partir da lembrança de como Deus, Yahvé, cuidou do seu povo no deserto. Lembrança dos feitos do Senhor como ferramenta de crescimento espiritual. Então Deus, ele deu as providências, ele providenciou tudo o que o povo precisava durante o tempo que o povo passou no deserto. Os calçados não se acabaram, as roupas não se rasgaram, comida tinha à vontade, tudo Deus cuidou. Né? De dia tinha a nuvem que tampava do sol, à noite tinha a tocha de fogo para aquecer. E assim Deus cuidou do seu povo no deserto. E os feitos de Deus? O que Deus fez? Isso é para aumentar a nossa fé, né? Que sirva como ferramenta de crescimento espiritual, para nós aprendermos a confiar em Deus, a termos dependência de Deus. As ações de Deus para o seu presente. Os verbos da ação espiritual: lembrar, amar, acautelar e obedecer. Nós devemos nos lembrar, né? Ter a lembrança de
todas as bênçãos que Deus nos fez, de todos os favores. Todos os favores. E assim agradecermos a Deus todos os dias, por tudo que Ele tem feito, pelas coisas que Ele ainda vai fazer, né? Por nos libertar e salvar, por nos ter tirado da escravidão do pecado. Precisamos nos lembrar das bênçãos de Deus. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Deus é amor e nós precisamos aprender a amar. Acautelar. Cristo sempre ele diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos das víboras, acautelai-vos. Devemos ter cautela, devemos vigiar o que nós estamos fazendo, onde nós estamos entrando, quais as nossas atitudes, quais são os nossos pensamentos, se nós realmente estamos aí andando na direção certa, nos caminhos que Deus quer que nós andemos. E por último aqui nós temos obedecer. Deus nos fez para que nós... O que Deus quer de nós? Obediência. Obediência. Deus requer de nós obediência, apenas isso. Deus entregou a terra prometida, mas Ele queria que o povo entrasse, tomasse posse, obedecesse. Obedecer a Deus, dependesse dEle. Então, para fazer assim, faça assim. Deus quer que você haja dessa forma, haja dessa forma. As áreas de pertinência dos mandamentos. Área religiosa, área ética e área social. Os mandamentos de Deus é para todas as áreas de nossa vida. É para a nossa espiritualidade, para a área religiosa. Os mandamentos de Deus é para estreitar os nossos relacionamentos com Deus. A ética também para nós não defraudarmos as outras pessoas, para nós vivermos bem, né? Nos portarmos dignamente diante das pessoas. Na área social também, que nós não devemos aí nos acharmos melhores do que os outros, sermos arrogantes, sermos egoístas, repartir aquilo que Deus nos deu, ofertar. Então, tudo isso, né? Visão de futuro para Israel. Israel deveria olhar para o futuro com esperança, desvencilhar-se de todo pessimismo e fatalismo desértico e apropriar-se de valores que nutrissem o desejo de ser o povo de Deus. Será que os nossos valores, eles nutrem o desejo de sermos o povo de Deus? Quais são os nossos valores? Será que nós não estamos sendo pessimistas? Que não vai dar certo, que isso não é assim, que isso não funciona. Nós temos que ter esperança e otimismo, né? Se livrar aí desse fatalismo que acontece na nossa vida, na vida de muitas pessoas. Porque eu não dou conta, porque eu não sei, porque nada dá certo na minha vida, né? Não é assim. Nós somos o povo de Deus, nós somos escolhidos por Deus. Nós fomos um povo, uma nação, uma geração eleita, a nação santa, nação escolhida por Deus. E precisamos nos portar como tal. Conclusão. Esta série de estudos nos permite relembrar a importância da aplicação dos fundamentos encontrados no Pentateuco para a vida cristã. Ao fazermos essa reflexão, precisamos aproveitar os princípios encontrados e aplicá-los à nossa realidade espiritual, pois muitas lições poderão ser aprendidas com a história daquele povo e com o modo como Deus os tratou. Então nós aprendemos muito com a história de Israel, com o livro de Pentateuco, com todos os livros da Bíblia, né? Porque a Bíblia como um todo é para nos ensinar. A Bíblia é a enciclopédia, é o manual da vida cristã, é a Bíblia. E tudo que está lá é para nós aprendermos. É através da história que nós aprendemos tanta coisa, né? Nós vamos entrar agora nos livros históricos. E agora nós vamos ver como que nós aprendemos através da história. O poder de Deus, a ação de Deus através da história do povo de Israel. O tratamento de Deus com o povo de Israel para com o seu povo. Através da história e através aqui das leis, né? O livro de Levítico, Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então nós chegamos ao final do livro do Pentateuco, da unidade 4. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Na próxima aula nós entraremos agora nos livros históricos, né? Faremos os vídeos, né, também dos livros históricos, a soberania divina na condução da história de Israel. Que Deus continue abençoando cada um em nome de Jesus. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nós estaremos fazendo todos os vídeos de todas as unidades. Livros históricos, depois livros poéticos, né? Na prática, nós já passamos as aulas, já tivemos as aulas dos livros históricos, já estamos entrando nos livros poéticos. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. A paz do Senhor. Fique na paz. Que Deus abençoe.